Eu te falei perguntar o seguinte, essa interpretação que você deu agora Sim, da mulher e tal, da cidade, vale também para o anticristo? muito bem. Ele é um líder, igual as pessoas falam, um Aham. líder político ali, religioso, ou não? É uma outra interpretação que a gente deve ter. Beleza. Deixa eu falar para você, meu amigo Sérgio, como a gente vai chegar nessa compreensão para poder depois te dar uma resposta. Vamos lá. Então, durante muito tempo, e até hoje, você tem três meios de interpretar o Apocalipse. O Apocalipse é um texto para o passado, o Apocalipse é um texto para o presente, ou o Apocalipse é um texto para o futuro. Quem está nos assistindo, majoritariamente, detecta que o livro do Apocalipse ele é parcialmente para o passado, nada para o presente e a outra metade ou mais da metade para o futuro. Preciso explicar isso. Então vamos lá, quem está nos assistindo. Capítulo 1 até o capítulo 3, passado. Do capítulo 1 até o capítulo 3, lições morais e espirituais para o presente. Então falei dos dois mesmos blocos, capítulo 1 a 3, passado, capítulo 1 a 3, lição moral para o presente, como um evangelho que foi passado, sai para o presente, como a carta que foi passado, sai para o presente. E do capítulo 4 a 22, futuro. Portanto, o livro está intacto. Tá. E o que falta para esse livro entrar em curso, o arrebatamento da igreja, é o que dizem. Eu contesto essa linha de interpretação, mostrando que o Apocalipse do capítulo 1 a 22 é para o presente da igreja. Serviu para o passado? Serviu. Serviu para o presente? Serve. Servirá para o futuro? Se eu morrer, sim. E eu vou explicar. Porque veja bem, quando você especifica uma temporalidade para a interpretação do Apocalipse e ela não se cumpre, você se passa como um falso profeta. E eu quero deixar claro, com muita honra, a memória de Calvino e de Lutero. Eles devem estar rolando no túmulo agora. Mas o Calvino e Lutero, eles interpretaram o Apocalipse, que praticamente norteou a interpretação protestante e evangélica no seu tempo. Isso é chamado de historicismo. O que é o historicismo? É você sempre pegar o Apocalipse e correlacionar com o acontecimento de agora. Aconteceu ontem alguma coisa, Sérgio? Opa, é o Apocalipse. Aconteceu alguma coisa hoje, Lucas? Opa, é o Apocalipse. Jesus não voltou e daqui a 50 anos a gente já vai estar morto e vai ter gente falando assim, caramba, cara, lá no Mais ou Menos podcast eu era criança, mas eu vi o professor Douglas falando que alguma coisa estava correlacionando o Apocalipse, o cara já está morto, já virou caveira e não aconteceu. Então, você se comprometer é um grande desafio. Então, eu não me comprometo. Então, é exatamente nessa frustração da interpretação protestante evangélica, europeia e latino-americana que teólogos hoje não ousam dar interpretações factuais. Calma aí. Porque alguém já falou isso antes de mim e morreu e Jesus não voltou. Há 200 anos, alguém já interpretou assim e disse que era isso, ele morreu e a coisa não se cumpriu. Então, para não haver nenhum tipo digamos assim, de compreensão matemática a respeito do Apocalipse, nós vamos trabalhar sempre com previsões. Previsões, 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 previsões. E é o que o Apocalipse faz. Então vamos lá, para resumir esse bloco aqui. Passado, presente ou futuro? A minha interpretação, que é a interpretação idealista, de repente para quem entende melhor vai saber, importante dizer, né, caso amanhã ou depois as pessoas estejam... Qual é a linha do Douglas então? A minha linha idealista. A minha ideia, a linha idealista, ela entende que o livro do Apocalipse ele é cíclico. O livro do Apocalipse ele é temporal. Serviu para os primeiros leitores, serviu para mim agora, e quando eu morrer, Jesus não voltar daqui a 50 anos vai servir para o meu filho e para o filho dele. E isso preserva tanto a integridade do livro, como também do examinador. Porque se eu chegar e falar assim, ó, Sérgio, o que está acontecendo agora na guerra entre Rússia e Ucrânia é uma previsão do livro do Apocalipse. Então Jesus vai voltar daqui a pouco. A guerra acaba? Ou não, ou não. Jesus pode voltar agora ou não. E para onde você ficou? Eu poderia te acusar de falso profeta. Então entenda, então veja bem, o Lucas é um risco muito grande. Quando eu quero dar um alerta para pastores, principalmente aqueles que têm uma linha historicista. Você acaba se comprometendo, como se você tivesse bola de cristal e não tem, e como se você tivesse uma presunção de detectar que Jesus está próximo.
Isso é de uma presunção, cara. Isso é de uma presunção. Então, qual é a principal segurança para se afirmar que Jesus está próximo? É você estar pronto. E aí depois eu vou explicar isso para vocês. Porque no Apocalipse, o tempo futuro é um instante. Eu vou dizer isso para vocês. Eu vou polemizar, que eu gosto. O Apocalipse, além de não ser um livro de futuro, é um livro antifuturo, cara. Ou seja, eu vou explicar, com base no Apocalipse. Com base no Apocalipse. O livro do Apocalipse, além de não ser para o futuro, ele é antifuturo, ele é contra aqueles que jogam o livro para o futuro. Ele é contra. Ele é contra. E eu vou provar agora. Vamos à parte então que a gente precisa provar. Para quem está nos acompanhando, eu preciso dar 5 endereços bíblicos aqui. É uma expressão que só aparece no Apocalipse em todo o Novo Testamento. De Mateus a Judas ela não aparece. Que é a seguinte expressão: aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Muito conhecida, né? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, aquele que era, passado. Aquele que é, presente. Aquele que há de vir, futuro. Essa expressão, Sérgio, aparece 5 vezes no livro do Apocalipse. 3 delas estão realmente classificadas de maneira na tríplice temporalidade, passado, presente e futuro. 2 delas não. E aí é mais uma pegadinha que o Almeida nos coloca. Aí eu vou pedir para você, que está nos acompanhando e está com interesse nesse tema, você vai ter que procurar uma outra Bíblia. Mas aqui a Nova Almeida atualizada, a João Ferreira de Almeida atualizada, vai nos ajudar. Eu quero ler rapidamente um texto de Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 17. É dito assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir. Então, olha a referência. Apocalipse 11, 17. Que és, que era e que há de vir. No texto grego não tem a expressão e a partícula no futuro. Só tem aquele que era, aquele que é. E o que há de vir? Some. Não tem. Essa é a 4ª menção. A 5ª menção, olha só, a 5ª menção, Apocalipse capítulo de número 16, versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era. E o que há de vir? Também não aparece. Então agora eu que pergunto, pô. Eu pergunto: ô Douglas, você está errado. O livro do Apocalipse é um livro futuro, o livro está intacto e você não sabe de nada. Aí então eu pergunto: por que no Apocalipse, só no Apocalipse, de Mateus a Judas não aparece a expressão aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir? E a partícula no futuro some? Por que a partícula no futuro some? Porque no Apocalipse não existe futuro, no Apocalipse existe instante. Outra prova. Essa prova para mim é inderrubável. Sempre que o livro do Apocalipse fala de um tempo que está próximo, ele poderia usar 2 palavras gregas. A palavra grega para tempo é cronos, uma outra palavra grega para tempo é kairos. Todo mundo sabe disso, né? E sempre que ele usa o tempo que está próximo, ele usa a palavra kairos, ele não usa a palavra cronos. Pô. Capítulo 1, versículo de número 3. Eu posso ler aqui. Capítulo de número 1, versículo 3. Bem-aventurado que lê, e os que ouvem as palavras da profecia as profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos lá. Se esse tempo que está próximo, se o autor quisesse colocar a palavra baseado no tempo nosso, ele colocaria cronos. Aí ele diz: olha, esse tempo está próximo baseado na coisa que está acontecendo. Ó, então assim, ô Lucas, por que o tempo está próximo? Cara, o tempo está próximo porque a gente enfrentou uma pandemia Covid-19. O tempo está próximo porque a violência está sem precedente. O tempo está próximo porque a coisa está tomando uma proporção de violência. Mas ele não fala disso. O tempo que está próximo é porque a qualquer momento vai acontecer uma aparição. Então, quando ele usa a palavra tempo para falar da volta de Jesus, ele não fala de um tempo que ainda vai acontecer, mas de um tempo em que as coisas vão se findar. Então, o Apocalipse, além de não ser um livro de futuro, é um livro de antefuturo. Ou seja, o Apocalipse quer me preparar para o quê? Para o instante. A qualquer momento, Jesus pode aparecer. A qualquer momento. Então, por isso que ele diz: o tempo está próximo. Que tempo é esse? É o tempo da aparição instantânea. Então, eu não tenho que ficar pensando: Jesus ainda não voltou, porque ainda tem muita coisa para poder acontecer. Vai nessa que o Apocalipse está endossando isso. Não.